Bem-vindo a mais um episódio do O Laudo Bom da Vida, que é o podcast da Testify. E hoje uma conversa muito diferente. Nós estamos recebendo aqui, aliás, antes de falar que estamos recebendo, eu vou falar que talvez você não esteja cansado, e sim é o seu sistema nervoso que está sobrecarregado. E essa frase não é minha, é do nosso convidado, que é o fisioterapeuta especialista em neuromodulação, Dr. Diogo Cristófoli. Por favor, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e se apresenta para quem nos assiste. Legal, Gustavo. Obrigado você pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. A gente se conhece já há muito tempo e realmente estar aqui novamente nesse ambiente é super confortante para o meu coração, porque eu sei que eu vou passar uma mensagem que eu digo que a gente não conhece. Aliás, a gente não procura aquilo que a gente não conhece. Então é importante da gente mostrar para as pessoas como é que funciona o nosso sistema nervoso, como é que o nosso corpo ele responde aos traumas emocionais, como é que ele padroniza toda a estrutura que a gente vive na nossa vida e que hoje a resposta disso é um sintoma ou uma doença. Então, graças a esse tipo de abordagem que a gente tem hoje, a gente consegue ajudar muita gente no mundo inteiro, só que ainda falta informação. É uma informação nova? Já vem de muito tempo, mas agora realmente a gente precisa botar a nossa boca no trombone e falar o quanto que isso é importante, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em 2007, já faz um tempinho, e desde lá eu nunca fui um fisioterapeuta convencional. Eu já entrei para uma pós-graduação em acupuntura, estudei a medicina chinesa, ali já começou a mudar a minha visão completamente. E aí, quando eu entrei para uma pós-graduação de ortopedia, que eu via lá o paciente com o joelho, com o ombro dolorido, eu sempre perguntava assim, mas o que está acontecendo na sua vida? Aí a gente via história. Nunca me esqueço do seu Arnaldo, um senhor, vinha com a bengalinha, com uma artrose no joelho, isso em 2008, na Metodista aqui de São Bernardo. E aí ele explicava para mim que ele tinha uma artrose, e ali a gente cuidou dessa artrose, fisioterapia clássica, até o momento que ele estava ótimo, sem dor, não mancava mais, subia na cama elástica, uma maravilha. Aí um belo dia ele chegou com o joelho extremamente dolorido e extremamente inchado. E não tinha nada que justificasse aquilo, até eu fechar ele no box e falar assim, o que aconteceu? Aí ele falou assim, o meu filho está usando drogas e agora que eu descobri. Ali eu entendi que a manifestação sintomática dele vinha de uma sensação completa de submissão, de impotência diante da situação. Então, qual que é o órgão de impacto naquele momento para ele? É o joelho com artrose. Qual que é a emoção predominante? Naquele momento para ele o meu mundo desabou, eu não tinha mais capacidade de lidar com aquilo, então todo o órgão de impacto para aquela pessoa, no caso do seu Arnaldo, ele foi estimulado por uma emoção e voltou aquilo que a gente já tinha trabalhado. Então será mesmo que a artrose no joelho é 100% física? Será que a artrose no joelho, naquele momento, ela não tinha que ter um olhar diferenciado? E ali eu já comecei a fazer outras coisas, né? Naquele momento com a acupuntura. E depois de um certo ponto na minha vida, a partir de 2011, onde foi a mudança radical, que eu conheci as terapias manuais sutis, e aí o meu mundo realmente mudou. Então essa é a minha trajetória até 2011, né? Mas depois a gente continua. Então, ponto, né, que é a questão da multidisciplinaridade que a gente fala muito aqui, né? A multidisciplinaridade baseando toda a medicina de precisão, ela é um grupo muito multidisciplinar, que envolve a nutrição de precisão, o diagnóstico de precisão, a fisioterapia de precisão, o exercício de precisão, nós já conversamos sobre isso aqui também. E tudo isso, você acabou de explicar um case excelente do seu Arnaldo, que mostra que saúde definitivamente não é a ausência da doença, né? E a gente busca esse equilíbrio. Para começar do básico, neuromodulação, o que é? Bom, o que é a parte da modulação? Principalmente isso. Hoje a gente tem estímulos, então você tem várias ferramentas que estimulam o nosso corpo. Hoje você tem a inibição, ou seja, um medicamento que entra no nosso corpo e diminui e zera a dor por uma inibição. A modulação é uma resposta não é um equilíbrio exatamente, mas é um equilíbrio dinâmico.
Então, se eu tenho um equilíbrio dinâmico e pensando na parte neurológica, eu tenho um organismo que consegue se adaptar aos estímulos que a gente passa no nosso dia a dia. Então, nós somos neuromodulados de uma certa forma. O nosso corpo, biologicamente, ele responde a isso. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então, a modulação ela é tanto para cima quanto para baixo. O para cima, vamos dizer assim, que ela é a parte mais de uma pessoa ansiosa, e o para baixo, depressivo. Não pensando em doença, mas pensando em comportamento. Comportamento ansioso, comportamento depressivo. Então, nós temos isso. A gente chama isso de janela de tolerância. Então, a janela de tolerância do nosso corpo, ela é formada diante da nossa vida. Então, a nossa vida diante das situações que a gente vive, família, relacionamento, trabalho, a parte financeira, e envolve todas as emoções. Então, essa janela de tolerância, ela é muito importante para que a gente não exploda, tanto para a parte ansiosa quanto para a parte depressiva. Então, neuromodular uma pessoa é aumentar essa janela de tolerância. Existem várias ferramentas para isso. Nós temos uma janela de tolerância, mas o famoso pavio curto é a pessoa que ela tem uma janela de tolerância baixa. Se ela tem uma janela de tolerância baixa, facilmente ela é estimulada tanto para a explosão quanto para a depressão. Então é importante a gente cuidar e entender onde a pessoa está, em que tipo de janela de tolerância e qual é entre aspas, o tamanho dessa janela de tolerância da pessoa. Nessa sua prática clínica, se pegar a maioria dos teus pacientes, os principais sinais que eles têm, indicativos de uma necessidade ou de uma, vamos colocar, de um desvio neurofuncional, alguma coisa, não sei nem se a terminologia está correta, mas assim, quando a gente fala de intestino, a gente fala de desbiose, quando a gente fala de sistema imunológico, é inflamação crônica, silenciosa, né? Quais são os principais sinais, sintomas que esses pacientes apresentam e que, para quem assiste a gente aqui, para entender que faz sentido buscar um recurso adicional? A terminologia, não diria correta, mas a gente usa a disautonomia. A gente está falando de sistema nervoso autônomo. Então eu tenho uma autonomia do meu corpo. Ele é autônomo, ele que comanda e basicamente por si só. A gente não tem o controle dele porque basicamente assim, o que é o sistema nervoso autônomo? O teu coração está batendo agora porque existe um sistema que faz de forma involuntária esse processo. Então, se eu pensar, eu preciso que o meu coração ele acelere ou ele diminui. Então, eu não tenho essa capacidade. Porém, se eu fizer uma atividade física, o meu coração acelera. Então, eu tenho recursos para colocar isso para o meu corpo, realizar o processo para que eu aumente esse sistema, tanto o sistema simpático quanto parasimpático. Então, uma pessoa em desautonomia, ela é uma pessoa que está com uma dificuldade, principalmente nos sistemas de ação ou de recuperação. Então, em inglês a gente fala, né, que é o fight or flight, então é a luta ou fuga, e o rest and digest, então é o sistema de recuperação e digestão. Bom, o próprio nome já diz, né? Então, se eu estou com uma falha de digestão, intestino preso, um organismo que eu como alguma coisa, eu tenho uma expansão do meu abdômen, né? Provavelmente eu tenho uma alteração desse sistema. Em que sentido? Será que é alimentação? Será que é o estresse? É muito fácil você chegar para uma pessoa e falar, você está estressada. Beleza, tá aí agora. O que eu faço com isso? O que eu tenho que mudar? Qual que é o estresse? Todo mundo tem estresse. Estresse é importante, a gente vive o estresse, mas como é que o meu corpo responde? Essa é a principal pergunta. Como é que a minha percepção diante desse estresse? Qual que é a minha predominância? Ela é simpática ou parasimpática? Qual que é a minha predominância de ação? Então, através disso, eu vou encontrar pessoas mais ansiosas, comportamentos de ansiedade. Então, a pessoa mais agitada, aquela pessoa que fala assim, eu não consigo parar de pensar. E se eu não consigo parar de pensar, que hora que eu vou parar para realmente mudar a minha vida ou pensar na minha vida? Não, minha cabeça ela não para. A gente está falando sobre atividades mentais. A cabeça ela tem a capacidade de gerar atividades mentais, mas parar para pensar na vida dá trabalho. Dá trabalho você pensar como é que você vai fazer para ganhar mais dinheiro, para você cuidar a gente que cuida de pessoas, né? A gente precisa parar para pensar e ouvir a pessoa. Se minha cabeça ela não para, eu não consigo ter essa capacidade. Então são pessoas que têm essas maiores dificuldades, tanto de parar de pensar, quanto de sono e digestão. São as principais coisas. E aí o que acontece com elas de uma forma geral? Estão cansadas, estão extenuadas, vivem reclamando de fadiga. Aí
usa suplementações boas, muitas vezes, importantes, indicadas por bons profissionais, mas é um sistema que está fadigado. Agora, você comentou, assim, muita coisa que você falou mostra desequilíbrios fisiológicos que podem ter ou impacto neural ou podem ser até uma consequência de algo que já existe ali dependendo da neuromodulação, certo? Como que a parte de diagnóstico de precisão, de saúde de precisão, então assim, esse paciente, ele já tentou de tudo, já foi em várias especialidades e aqui no que ele está reclamando, ele fala o seguinte, eu já tentei e não resolveu. Uhum. Então como é que esse paciente, como que ele chega para você? Ele já chega com um histórico de exames, já chega com um histórico de terapias, ou ele vai primeiro ali na tua clínica, qual que é a ordem das coisas e se ele já chega com, por exemplo, ferramentas diagnósticas de precisão, você falou de digestão, se ele já chega você sabendo que ele tem uma desbiose, ou uma análise de inflamação crônica, ele chega você já sabendo que ele tem uma inflamação crônica, isso te ajuda na sua terapia a direcionar o caminho para tratamento? Ó, a primeira coisa, a gente nunca recebe o paciente do zero. Ele sempre já tentou e já tentou muito. E se ele já tentou muito, os melhores, vamos colocar assim, eles já vêm com exames de precisão. E, de fato, isso ajuda, porque aí a gente entende qual que é a única coisa que eu tenho que fazer agora, qual que é a prioridade. Será que a prioridade ela é realmente intestinal, pensando em intestino? Precisa de uma modulação intestinal? Ou ele já está fazendo uma modulação intestinal diante do exame que ele fez e mesmo assim não está tendo resultado como deveria? E aí a gente entende que não é a prioridade. A gente tem que olhar de uma outra forma. Então são pessoas que já vêm com um histórico médico de muito tempo, o famoso já fiz de tudo e continuo com o sintoma, só que nunca fez de tudo, né? Sempre a pessoa acha que fez de tudo, fez 2 ou 3 coisas ali, já fiz de tudo. Porque a gente cansa, né, de ter dor, a gente cansa de ter o problema e muitas vezes a gente não olha para a prioridade. Então, um livro que é muito bom também de você ler é A Única Coisa. E é o livro que fala qual que é a única coisa que você deve fazer agora que todas as outras passam a ser menos importantes. Então, é a prioridade. E a pessoa vem com 15 queixas. Beleza, se você pensar em condutas, suplementos ou até medicamentos para as 15 coisas, as 15 estarão certas. Mas qual que é a única coisa? Porque às vezes eu tenho um problema de sono e esse problema de sono é porque a pessoa tem uma dificuldade de lidar com o relacionamento dela. Então, beleza, ela vai dormir bem. Mas se o sistema dela é modulado numa ameaça, o sono para ela é um problema. Então, dormir, descansar, relaxar, ela não tem a capacidade de fazer isso. Aí eu introduzo alimentos ou suplementos ou até medicamentos para ela dormir bem. Mas aí o organismo dela responde com um rebote. Por quê? Porque não é a causa principal. Então, nosso maior objetivo, encontrar a causa. E como é que a gente faz isso? Precisão. Então, exames de precisão. Se eu tenho um exame genético e eu sei que aquela pessoa tem já aquela janela de tolerância, pensa numa Conte lenta, por exemplo, ela já tem uma capacidade de ser, entre aspas, né, mais ansiosa do que o normal. Então, isso é dela. E aí, se eu tirar isso com um medicamento, eu não faço isso, mas imagina um profissional que é uma pessoa ansiosa, qual que é a obviedade? Diminui a ansiedade com o ansiolítico. Você está tirando dela o que é dela. Então, usar aquilo a favor dela, usar a ansiedade a favor dela, modulando, é a melhor resposta. Ou seja, não é suprimir, é ensinar a manejar. Ensinar a manejar. O manejo, né? O que não é tão fácil, né? E dá mais trabalho. Porque exige muito. A gente estava falando muito sobre os 2 manejos mais comuns, talvez sejam do sono e do estresse, né? E nenhum dos 2 é fácil. Nenhum dos 2 é fácil. Então, se a gente for pensar em manejos de maior profundidade, fica mais difícil ainda. Eu, na minha experiência com fisioterapia, minha experiência é semanal. Então, tem um profissional que me acompanha no Pilates. Mudou minha vida em termos de dor lombar, né? Até por um histórico que eu tenho há muito tempo. Fortalecimento do core, então é uma dependência que eu tenho. Até mesmo por gostar muito de praticar tênis, é onde o core é bastante exigido. Claro. E outra coisa que, assim, eu adoro na fisioterapia, é a quiro. Né? Então, assim, só que é uma terapia montada na base do estalo e do realinhamento. Né? E dali, para o que você faz, eu acho que é o oposto extremo, né? Porque eu saio de uma intervenção que é motora, que é profunda, que é intensa, para o que você faz, que é chamada terapia manual sutil. Exato. Né? E assim, esse mundo
qual que é a diferença entre a principal diferença no impacto para o paciente entre esses dois extremos? Por exemplo, se eu pensar em medicamento, que é um peso molecular alto, qual que é o objetivo principal? Inibição. Aí se eu pensar num estalo, que é uma manobra osteopática ou quiroprática, que você faz também um realinhamento por uma inibição, ou uma vértebra que está hipermóvel ou hipomóvel, você precisa fazer um realinhamento. Quando eu entro para as terapias sutis, e aí sutil não é só terapia manual sutil, eu tenho equipamentos que fazem vibração, equipamentos de fotobiomodulação, que entram com luzes, tudo é sutil. Qual é o objetivo do sutil? É você modular. Porque através as próprias terapias florais, por exemplo, são terapias que vão entrar para que o organismo entre em modulação. Hoje é um termo muito conhecido que é o biohacking, que você faz o próprio corpo entrar num processo de regeneração, de reparação, através de estresses. Esses estresses são controlados. Existe o princípio da hormese, que quando eu controlo um nível de estresse, o meu corpo simplesmente ele melhora a capacidade de resposta. Então ele responde com mais facilidade. Então o objetivo de uma osteopatia ou quiropraxia é eu realizar alinhamentos, de uma forma geral, tá? Generalizando. Realinhamentos através de trusts, de uma forma mais, entre aspas, agressiva. Quando eu entro na parte sutil, eu estou entrando em outra memória, que é a memória emocional. E pensando em estudos de embriologia, o tecido que forma o cérebro, que é o ectoblasto, é o mesmo tecido que forma toda a parte do tecido conjuntivo, que é a pele. Então as memórias do nosso cérebro ficam incorporadas. O nosso corpo responde aos estímulos emocionais que eu passo durante toda a minha vida. Então, desde o momento da concepção, eu estou vivendo estímulos. Mas aí, se você vive o mesmo estímulo que eu, a mesma situação que eu, teremos sintomas iguais? Não teremos, porque a percepção é que comanda. E aí que entra a modulação do sistema nervoso. Porque diante de uma traição, por exemplo, eu tenho um tipo de atitude, de percepção. E essa percepção não é consciente. A resposta imediata, ela está dentro da minha história, a minha história familiar, toda a minha história. Por isso que é importante, a genética é muito importante para a gente saber quais são as nossas predominâncias, as nossas tendências de resposta. Então, os irmãos, inclusive, eles têm genéticas diferentes, mesmo vindo de pai e de mãe, então as respostas também são diferentes. Então é importante a gente fazer esse processo de terapia sutis para gerar uma modulação e o corpo conseguir cada vez mais se adequar aos estímulos de estresse. Conta de novo aquilo que você já me falou, a história, não a história, mas de pacientes seus que trazem memórias, que recuperam memórias com toque sutil, né, em determinadas partes do corpo ali que ativam memórias que estão ali guardadas, né, e que mencionaram até para você que você me contou que elas são pacientes que já fizeram terapia com psicólogo durante muitos anos e que não tiveram esse resgate, certo? Qual que é a diferença de uma terapia com um psicólogo e um trabalho que a gente faz? Primeiramente, que são extremamente complementares, né? Então a gente precisa entender que caminhamos juntos. Quando eu converso com você, quem que vai fazer a elaboração? É o teu córtex pré-frontal. Ele vai fazer a interpretação, a elaboração, ele vai lembrar de muitas coisas. Então, para tirar coisas de você que são importantes, exige um profissional treinado para fazer as perguntas corretas, te colocar num ambiente interno que você me fale o que está acontecendo. Agora, as terapias manuais sutis, ela entra para uma parte subconsciente e inconsciente vamos dizer que ela corta um caminho. Então a gente consegue, através de pontos específicos no corpo, e quando a gente toca esses pontos específicos, o cérebro ele identifica. Então a pessoa tem a lembrança daquela situação. Então, como se esses pontos fossem gatilhos dessa memória. São gatilhos. São gatilhos. Então eles estão bloqueados. Então eu preciso de um ponto específico, sempre são 2 pontos, e eu preciso do movimento. O corpo inteiro se movimenta e cada estrutura tem movimentos diferentes. Então este movimento que não existe um bloqueio. Esse bloqueio pode estar desde vida fetal, infância, adolescência, e quando passa por um bloqueio, o corpo ele se molda, ele compensa para que aquele bloqueio não seja acessado de novo, porque foi um perigo. Se você passou por uma situação de
perigo, eu não quero viver de novo, ou se eu viver de novo, eu preciso estar preparado para isso. E aí o organismo faz padrões de comportamento, padrões sintomáticos, e esses padrões determinam muito quem nós somos. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma capacidade de percepção mais aguçada, provavelmente você precisou disso em algum momento da sua vida. Só que chega uma hora que isso não é mais eficaz. E se não é mais eficaz, eu posso tornar isso um sintoma. Por exemplo, vamos falar da ansiedade. A pessoa que pensa demais, que tenta prever o futuro, provavelmente ela já foi uma pessoa que foi pega desprevenida por algum motivo. Logo, eu quero que isso não aconteça de novo. Então eu vou imaginar todos os cenários que podem acontecer. E aí isso se torna um padrão. E se você trabalha com alguma coisa que exige ansiedade, é importante, mas se você não modular, aí vem o burnout, aí vem outras situações que não são adequadas. Aí a pessoa já não dorme bem. Então a modulação é medicamentosa, é com suplemento, isso ajuda. Mas se a situação de causa continua presente, se aquela memória com 12 anos de idade continua presente, que assim a gente consegue encontrar e gerar... O desbloqueio é o quê? É a possibilidade do teu corpo responder melhor. A gente não apaga a memória. Memórias, lembranças não são apagadas. Elas não precisam ser mais trigger. Ela não precisa ser mais o gatilho para você responder da mesma forma. Você pode responder de outra forma, porque aquilo você não vive mais. Você não é mais a criança de 5 anos, de 10 anos que viveu o problema. Você já é uma pessoa que pode ter consciência e responder diferente. E essas questões terapêuticas mais profundas, acredito que nós estamos vivendo um momento 3.0 da medicina, trazendo essas questões de predição, de prevenção, e você vai completar um ano morando em Dubai. E levou todo esse teu conhecimento para lá. Eu imagino que culturalmente, não sei se eu estou correto, mas culturalmente eu imagino que a população latina ela é mais suscetível a esse tipo de terapia. Como é que é o paciente de fora, o paciente europeu, o paciente árabe? Como é que funciona? Como é que tem sido a sua experiência lá? Bom, eu estou morando em Dubai há um ano e é uma experiência extremamente enriquecedora de todas as formas. E uma das coisas que eu achava que teria problema é realmente fazer uma terapia de toque, em árabe, principalmente mulher, que tem uma restrição, até você chegar lá e ver que é diferente. Eles são pessoas que são receptivas. Por quê? Porque existe um propósito para aquilo. Então, quando eu explico o quanto aquilo pode ajudar... Como funciona, é imediato. Até onde vai, qual... O que você precisa fazer? Eu preciso que você deite ali e a gente vai fazer os toques assim e tal. Pode fazer. Não há questionamentos do tipo, mas será que isso é um problema? Não. Existe todo um trabalho que é colocado e é feito. E nesse caso específico, a separação bem definida do que é crenças e religião contra o que é terapia. Não, sem dúvida, sem dúvida. Aqui é muito questionado ainda sobre, será que isso tem uma religião, mas será que você é espírita, não sei o quê? E assim, zero religião, não entra em nenhum mérito disso. Pura técnica, mesmo porque é bem estudado, já é bem consolidado. E lá eu consegui colocar isso para as pessoas aos passos curtos, mas foi colocado. E isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes muitas pessoas acham que deixam de procurar esse tipo de terapia por um preconceito. Por um preconceito, exatamente. E também pensando que, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psicólogo mesmo. E quando a gente encontra uma informação importante no corpo, é a primeira coisa que eu falo. Vai para o seu psicólogo e elabora isso. Porque nós não trabalhamos com a elaboração. Quem elabora é a pessoa que vai precisar interpretar aquela situação e vai elaborar. E a elaboração é o quê? Diluir a ponto de o cérebro não precisar mais resgatar aquela memória, que é uma memória pesada, muitas vezes. E a gente está falando de situações de abusos, de grandes separações, de perdas, mortes. Traumas reais. Traumas reais, importantes. Importantes que estão registrados no corpo e que muitas vezes a pessoa não fala, ou porque ela não quer, ou porque ela não sabe que aquilo foi um problema para ela, ou porque ela acha que aquilo não é relevante. E até independente do quanto essa pessoa psicossomatiza isso, né? E o quanto esse sintoma está percebido pelo paciente, né? Porque às vezes é um sintoma que o paciente nem sabe que tem. Nem sabe que tem. Só que assim, a pessoa ela não chega para mim falando assim, eu vivi uma separação na minha vida, por isso que eu tô aqui. Não, ela vem porque ela tem dor no ombro. Ela vem porque ela tem enxaqueca.
Eu venho aqui porque eu não estou conseguindo dormir bem e ouvi dizer que isso é legal, que funciona. Grande parte das pessoas vem por indicação, não sabem como funciona esse tipo de terapia e acabam se entregando com uma facilidade, porque eu falo, a gente vai trabalhar dessa forma, uso a neuromodulação, porque a terapia manual sutil, ela é uma neuromodulação. A gente tem equipamentos também para fazer esse processo quando são necessários, então são terapias complementares. Então o paciente, ele sabe o que ele tem, a dor que ele tem. Mas o que gerou aquilo lá nunca foi mencionado. A gente nunca vai imaginar que uma dor no ombro foi um problema do meu pai lá atrás. Não vai ser tratado. Exatamente. E às vezes, e muitas vezes é importante falar isso, o problema no ombro é sempre o problema com o pai? Não, às vezes você tem um problema no ombro. E aí você precisa para o fisioterapeuta tratar o ombro, precisa para o ortopedista. E esse é a maior dor que a gente tem, achar que a gente faz um negócio que resolve tudo. E aí entra a multidisciplinaridade, de eu procurar profissional para entender. Por isso que a gente faz curso. Eu sou uma pessoa que estou em congressos há muito tempo, eu entendo o quanto isso é importante. Eu sou rato de congresso. Congresso, curso, pós-graduação, estou lá. E estou lá para quê? Eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu tenho a minha profissão, mas quanto mais eu sei que você precisa ir para esse profissional. Porque agora a prioridade é aqui. É a base de conhecimento que vai te permitir fazer uma indicação precisa ali. Exatamente. Porque eu não faço tudo e nem quero, né? Porque a gente não tem essa capacidade, como muito profissional quer fazer de tudo. E na verdade existem os bons que a gente precisa estar junto com eles para que eu coloque realmente, aqui é a nutrição que vai te ajudar. Então essa ansiedade toda que a gente já cuidou, já deixei o terreno mais susceptível a melhora. Agora é aqui que você tem que ir. Ou a própria dor no ombro. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora você tem que ir para o osteopata, você tem que ir para o quiroprata. Ele vai resolver porque é o que falta. Então, entender qual que é a prioridade é muito importante. E nos congressos de medicina, de nutrição, de precisão, está faltando a neuromodulação. Porque o sistema nervoso autônomo, ele é extremamente estudado e ele controla. Aliás, em um dos maiores congressos de nutrição funcional, você já foi palestrante, né? Já fui para cá. Sobre esse assunto. Exatamente. E falei exatamente sobre isso. Que o sistema nervoso autônomo controla o sistema nervoso entérico, que é o sistema intestinal, controla o sistema imune e controla o sistema endócrino. Então, se hoje você tem uma alteração hormonal e faz uma reposição hormonal adequada, será que isso não veio de uma desautonomia? De uma alteração do sistema nervoso autônomo? Se sim, e muito provável que sim, essa reposição é boa? É, mas ela não é a causa. O corpo ainda ele vai entrar em compensação. Então, quando a gente cuida, muitas vezes eu cuido da causa, eu cuido eu devolvo a modulação do sistema nervoso e a parte hormonal ficou baixa ainda, aí vem a reposição hormonal e zera a pessoa. Aí ela é realmente uma pessoa que fala assim, nossa, minha vida mudou. E justamente porque foi cuidado da causa e da manifestação sintomática. Então, olha o que o sistema cuida. E a gente tem o sistema nervoso, já entrando no sistema nervoso autônomo, o famoso simpático e parasimpático, mais a teoria de Stephen Porges, que é a teoria polivagal, que eu acho incrível. Ela divide o sistema parasimpático em dois. Sistema parasimpático, chamado também de sistema vagal, ventral e dorsal. O sistema vagal ventral é a sensação de que está tudo bem. É quando eu chego na minha casa e falo, eu estou bem, minha casa, me sinto seguro. Então é onde ele coloca até essa expressão, eu sou. Então quando eu sei quem eu sou, para onde que eu vou, como é que eu me porto diante dos problemas e os locais, né, os territórios que eu me sinto seguro, é onde o sistema vagal ventral, que está muito relacionado à parte cardíaca, pulmonar e respiratória, eu respiro tranquilo. O sistema vagal dorsal, isso é muito importante, porque o sistema vagal dorsal, ele é muito confundido com o sistema simpático, porque muitas vezes eu sou ansioso, não por uma simpaticotonia, que é a luta e fuga, que é o dia a dia e as coisas que eu preciso agir. Eu estou ansioso porque alguma coisa pode acontecer, eu me sinto ameaçado. E na ameaça, o meu corpo ele paralisa. É a imobilidade. E um organismo que paralisa, o intestino não funciona bem.
a perda de peso ela é zerada pelo corpo, porque é um corpo que precisa guardar energia. E se ele precisa guardar energia e você está colocando coisa para ele despender energia, você está indo contra a biologia. Então, por isso que você tem muito rebote de cirurgia bariátrica, de os próprios peptídeos que estão chegando agora, que já estão há muito tempo, mas estão sendo cada vez mais precisos para uma estimulação adequada, são excelentes. Mas se isso não for cuidado, existe o rebote. E o rebote muitas vezes não é metabólico. O rebote ele é do sistema nervoso autônomo, dizendo assim, é um perigo você perder peso. É um perigo isso acontecer. Se isso não for trabalhado, a gente tem um organismo que fica... A compensação ela é 8 ou 80. E quando isso é trabalhado, aí a nutrição ela é maravilhosa. Ela entra. A medicina ela entra com facilidade. Aí é um organismo que funciona com mais facilidade. Responde mais aos tratamentos, né? Responde melhor às intervenções. Né? Ele responde melhor. Na parte de precisão, a gente também usa muito o recurso de saber para que esse paciente tenha, né? Se autoconhecer para que esse paciente também tenha uma maior adesão. Porque se pensar é o seguinte, vamos restringir aquilo que tem um potencial inflamatório. Então tá bom, tira leite de todo mundo, tira glúten de todo mundo. E na prática, não é assim que funciona. Tem diferentes ali suscetibilidades e tal. Agora uma pergunta que eu tenho uma curiosidade assim absurda sobre esse assunto. Eu não entendo nada sobre isso, nunca li sobre isso, que é a fotobiomodulação. E às vezes quando eu penso nisso, eu penso se não é aquela cromoterapia de banheira, sabe? Uhum. E eu vejo lá teus posts usando os capacetes, usando as ferramentas, usando aquela, não sei se é uma pulseira, se é um dispositivo ali que transfere luz de LED, né? Como é que funciona isso? Quais são os impactos? Qual a diferença disso para aquela cromoterapia? Então, a pergunta mais leiga, mais superficial que eu poderia fazer aqui. Bom, modulação, novamente, a gente está falando de um equilíbrio dinâmico usando fótons. Então, é usando luz. E aí a gente tem os espectros de luz. A principal diferença da cromoterapia e para a fotobiomodulação é os nanômetros, né? A entrega de energia dessa luz. A gente aqui está rodeado de luz. E por que essa luz não está fazendo uma terapia em mim? Porque a forma com que ela chega no meu corpo, ela não vai fazer muita coisa. Tanto que eu tenho, por exemplo, o espectro de luz vermelha, ele está entre 590 nanômetros até 700 e poucos nanômetros. Se você pegar 660 nanômetros, eu tenho... Exatamente o meio. Eu tenho uma luz anti-inflamatória, antioxidante, que melhora a mitocôndria. Tenho várias coisas que essa luz faz. Se eu coloco, exemplo, tá? 700 nanômetros, já não acontece isso. Então a gente tem estudos de laser e de LED há muito tempo. E essas lâmpadas de cromoterapia, você não tem controle de quantos nanômetros você está usando ali. Exatamente. Mas tem o espectro da luz. A luz vermelha para o nosso corpo, a luz azul, a luz roxa, ela tem a possibilidade de te relaxar, de te estimular, ela tem essa possibilidade só do fato de você ter contato. Tá, então funciona. Funciona, a gente está envolvido de uma luz branca. A luz branca, ela faz uma estimulação para o meu corpo e eu produzo mais cortisol, eu bloqueio melatonina para ter ação. Então, existe a possibilidade dessa luz. Aí eu coloco uma luz vermelha que não inibe melatonina, eu consigo ter um sono melhor. Isso é cromoterapia. Agora, a luz vermelha específica de LED ou de laser, aí a gente tem de fato uma revolução no nosso corpo. Por que revolução? Primeiro, é modulatório, então eu não estimulo nem inibo, eu simplesmente vou gerar um processo de adequação daquele corpo, e já tem diversos estudos mostrando principalmente que a luz vermelha, ela vai em complexo 4 mitocondrial, ela aumenta a capacidade de função mitocondrial e o número de mitocôndrias. A gente está com um peptídeo agora que é o MOTS-c. Ele faz basicamente a mesma coisa. Agora, se usar o peptídeo ou outras estratégias de otimização mitocondrial junto com a fotobiomodulação tem potencial de se somarem. Potencializa. SS31, da mesma forma. A gente tem um componente de peptídeo que produz mais mitocôndria. E quando eu estimulo aquilo com uma luz específica, eu potencializo. E esse potencializo te dá a possibilidade. A gente está falando de energia. A energia, e aí quando eu falo para as mães, né, falo assim, eu vou dar uma energia para o meu filho. Meu filho tem muita energia, mas não é essa energia. Não é a energia do café que te coloca para cima, depois para baixo, que é mais bioquímico. A gente está falando de biofísica. E a energia capaz, um corpo com boa energia,
ele pensa melhor, ele toma a melhor decisão e ele dorme melhor também. Então é esse tipo de energia que a gente está falando. Energia vital, energia mitocondrial, energia vital. E esse é o principal. Aí se eu falar de infravermelho, acima de 800 nanômetros, que é a luz que a gente não consegue enxergar, ela ultrapassa, ela é muito mais profunda. E aí eu passo pelo complexo mitocondrial, eu já não atinjo tanto mitocôndria, mas eu trabalho na célula. Então, e também na parte sanguínea. Principalmente, se eu pensar em cérebro, a gente está falando de perfusão cerebral, óxido nítrico cerebral, aumento da capacidade do cérebro, dos vasos sanguíneos em expandir. Uma pessoa depressiva, ela tem, entre aspas, um vaso sanguíneo que ele é rígido. Se ele é rígido, ele não vem mais oxigênio, como deveria, óxido nítrico ele não tem, então é um pensamento rígido. Isso já tem estudos bem robustos, né, que melhora a capacidade de resistividade desse vaso sanguíneo e elasticidade. Então ele aumenta essa possibilidade da chegada do óxido nítrico, do oxigênio, e esse oxigênio cerebral, imagina, eu tenho muito mais capacidade de gerar novos neurônios, que é a neurogênese, e novas sinapses, que é a sinaptogênese. Eu fico mais inteligente, eu penso melhor, e aí já tem os estudos até para doenças, né? Demência, Alzheimer, Parkinson, da possibilidade já do uso diário disso. Então são dispositivos que são necessários de uso diário. Para uma prevenção ou uma melhora de performance, de 1 a 2 vezes na semana é interessante, mas se você tiver um ILIB, por exemplo, que é um relógio que você tem uma luz de laser na artéria radial, ela faz uma produção, melhora mitocondrial, ela desagrega plaquetas, por exemplo, a gente fez estudo com microscopia de campo escuro, agregação plaquetária, eu diminuo o oxigênio, sangue viscoso, é uma pessoa que é mais cansada, é mais difícil da pessoa ter troca de oxigênio, e em 30 minutos a gente tem uma desagregação plaquetária. Por isso que é importante a gente saber que pessoas que tomam anticoagulante não podem fazer uso de luz direto, porque ele faz esse efeito. Né? Então, entender quem é a pessoa também para saber a indicação certinha. Faz sentido. E quando você fala que a luz, não necessariamente ela está entregando um potencial energético que a gente precise ali ou busca, e aqui aqui é prejudicial, como por exemplo a preocupação que a gente tem sobre o excesso de telas, excesso de luz azul para crianças ou até mesmo para nós, né? Eu uso eu não uso óculos, mas eu uso lente com bloqueio de luz. Uhum. Qual que é o impacto? E assim, para além do impacto, a fotobiomodulação pode ser um remédio para isso? Ou seja, aquela criança que tem um excesso de estímulo por luz azul de telas, a gente consegue fazer uma fotobiomodulação para reduzir o impacto disso? Consegue, porque o que acontece quando você é estimulado demais? Todo o teu metabolismo ele é construído, é modulado para aquele estímulo. Não, mas meu filho não para, meu filho não dorme direito, a capacidade de concentração dele tá ruim. Aí você já vai pensar em uso de telas, vai pensar em alimentação ruim, vai pensar em muitas coisas. O fato de você ter precisa, claro, de uma modulação na vida dessa pessoa, né? Do ambiente familiar, comportamento. Mas colocar uma luz, você dá mais energia. E a energia é diferente. Aí que está a energia de uma criança que está cheia de tela, ela está viciada. Imagina, a capacidade de recebimento de dopamina que ela tem diante do estímulo externo é muito grande. Então, se eu tiro esse estímulo externo, ela precisa disso. Então, você tem muitas pessoas viciadas nisso porque elas não conseguem construir. Aí, se ela tem uma dificuldade, aí você entra nas precisões, né? Se ela já tem uma alteração desses genes produtores de dopamina, principalmente, você pode ter aquilo como um fator de vício muito forte, que se você tirar de uma vez, a pessoa lá surta. Então, ela surta porque ela não tem a energia. É igual quem tem um problema, entre aspas, em tomar café. Eu não vivo sem café. Eu preciso do café o tempo todo. Então, ela precisa de um estímulo externo. Então, se eu tenho a energia capaz e suficiente para te manter, eu vou começar a não precisar tanto. Aí entra o comportamento familiar, que quando você começa a mudar, e um suporte de luz, por exemplo, de uma fotobio, aí a gente tem uma mudança mais suave de se fazer. Continua não sendo fácil, mas é mais suave. Então é um tratamento, sim,
E hoje a gente indica muito, inclusive para doenças crônicas, como o autismo, por exemplo. É fundamental. A gente tem hoje uma microbiota intestinal de um autista, que é foco hoje em dia nos principais estudos. Bom, como é que a gente vai modular? Porque existe uma desbiose. A luz vermelha e infravermelha de LED, principalmente de laser, na região, ela modula a microbiota intestinal. Ela modula a microbiota intestinal. Incrível. E se eu modulo aqui, eu modulo aqui. Porque eu também estou trabalhando em nervo vago, que é o nosso principal mecanismo de conexão. É o famoso eixo intestino-cérebro. É o eixo intestino-cérebro. Então, qual que é o meu tratamento preferido? Eu coloco um capacete de LED, então eu tenho estímulo cerebral. Eu coloco uma manta de LED na região intestinal, ou seja, eu tenho estímulo intestinal, e eu coloco um dispositivo de modulação de nervo vago. Aí eu tenho a conexão tanto do cérebro com o intestino e modulando. Então essa tríade, a gente consegue fazer um trabalho extremamente eficaz. E aí, quando a pessoa vai fazer um trabalho nutricional de suplementação, é um terreno que está mais apto a receber aquilo da melhor forma. Os resultados são incríveis. A gente tem melhoras muito mais, principalmente duradouras, porque você tem muita coisa hoje que te melhora rápido, mas que não se sustentam. Então as melhoras se sustentam ao longo do tempo, porque você modula a pessoa. Ela se torna mais consciente daquele problema e ela consegue lidar melhor e tomar melhor decisões. Para indivíduos que não conhecem, que não usam e que têm essa sensação de estarem sempre cansados e passaram a entender agora que existem vários mecanismos que talvez eles nunca tenham se dado ali ao luxo de ter a experiência. E, por outro lado, profissionais de saúde que também não conhecem a variabilidade terapêutica que todo esse sistema pode trazer. Manda um recado para os dois. Está na hora da gente conhecer esse mundo e entender que existe a possibilidade da gente modular e ter uma pessoa cada vez mais em alto nível. Eu gosto de falar que a gente é atleta de alto nível daquilo que a gente faz. Você não precisa fazer um esporte para ser um atleta de alto nível, porque você acorda cedo, você performa no seu trabalho, você precisa cuidar da tua casa. Então você é uma pessoa de alto nível. E aí, se você tem um sono ruim, se você tem uma alimentação ruim, se você tem um organismo ruim, você não é um alto nível. Então a gente precisa usar dos nossos recursos para que o organismo ele esteja capaz de lidar com o dia a dia. O estresse, ele sempre vai estar presente na tua vida. Mas o jeito que você lida com o estresse, a forma com que você se comporta diante do problema, diante da situação, é o que vai fazer a grande diferença na tua vida. Então, meu maior recado é o seguinte: cuida de você como se fosse um atleta de alto nível. Cuida da tua recuperação, porque lembrando do sistema parasimpático, que ele tem as funções de digestão e recuperação, sono principalmente, é onde a gente precisa focar mais nos processos de recuperação. E hoje, atletas amadores, eu já fui desde um atleta mais alto nível até um atleta amador. E quando eu fui um atleta amador de corrida, o que eu queria? Treinar o tempo todo. Mas hoje eu estou bem. Hoje é descanso ou é um regenerativo aqui, correr levinho. Pô, eu tô bem. Eu vou correr rápido. Aí eu faço um baita no treino. E aquele treinar o tempo todo que vai te dar um overtraining, que aumenta a tua inflamação crônica e diminui o seu desempenho e a sua melhora de longo prazo. É isso. E lá na frente você vai ver o problema. E aí quando você for realmente curar aquilo de uma forma mais eficaz, aí você vai ter que parar 100%. Então a modulação ela se dá nisso. A gente estava conversando sobre silenciar a mente. Então que existem povos no mundo que fazem isso de uma maneira mais natural. Já vem deles. A gente aqui, a gente tem uma capacidade sempre de ação o tempo todo. Enquanto... Então, o hiperestímulo, você tem que... a gente não aprendeu, principalmente as civilizações mais ocidentais, não aprenderam a meditação. Né? Não aprenderam. E hoje, uma das coisas que a gente ouve mais, meditação não é para mim. Eu tentei aí 2 dias e, nossa, não é para mim. E a quantidade de estudos que a gente tem acesso dos efeitos benéficos da questão hormonal, emocional, mental, da meditação, da oração, já está mais do que cientificamente comprovado. Só que parar diante de um mundo que te dá todas as possibilidades de se estimular não é simples, ou melhor, é simples, mas não é fácil. Você tem que estar disposto a fazer isso.
Então, esteja disposto a... Quer fazer realmente um tratamento que vai valer a pena? Um tratamento que vai se sustentar ao longo do tempo? Então, se dê a oportunidade também de silenciar. E se silenciar, meditação não é você levitar e você chegar no estado. Seria bom também. Tem essa possibilidade também. Mas realmente é você dar a oportunidade do seu corpo em não estar o tempo todo se estimulando. E aí você vai ver a grande diferença. A gente tem recursos para isso. Existem equipamentos que trabalham em ondas cerebrais, tem equipamentos que trabalham com vibração para sistema nervoso autônomo. A gente tem equipamentos para te ajudar de várias formas, mas precisa de você. Precisa da tua cooperação e da tua possibilidade de entender que esse silenciar, ele também tem relação com as tuas memórias emocionais, com o teu histórico, e isso a gente tem como buscar. Existem profissionais que conseguem fazer isso e a gente está inserido na medicina também. A falta de energia, o cansaço, tudo que a gente conversa aqui, que a gente busca inúmeras ferramentas de precisão para alcançar uma qualidade de vida melhor, para buscar um estilo de vida melhor, a gente aqui já aprendeu, já entendeu que assim, dormir bem não significa reparo, né? Não significa um sono reparador. Então, aqui hoje a gente aprendeu sobre ferramentas adicionais, totalmente fora do contexto que a gente trouxe nas últimas conversas, e ficam ferramentas novas que a gente pode incluir na nossa rotina, profissionais capacitados em outras terapias que a gente deve procurar e entender e passar a ter conhecimento sobre isso. E claro, se você concorda com isso, comenta aqui para que a gente também traga novos conteúdos nesse sentido. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Doc, obrigado por aceitar o nosso convite, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi uma honra. E assim, o gap certinho das tuas férias aqui. E eu espero passar contigo, mas lá em Dubai. Tá convidadíssimo. Obrigado. Deixa aqui, curte esse vídeo, comenta esse vídeo, nos ajude a crescer aqui o canal. Muito obrigado novamente e até a próxima. Valeu.